Agora o Senhor ele vai falar ao nosso coração. Amém? Senta um momentinho aí. Vamos receber a palavra do Senhor. Que culto abençoado à tarde. Dá para ver que a noite vai ser a mesma coisa. Amém? Quando a gente vem disposto, irmãos, a ouvir a voz de Deus, o nosso coração aberto, a palavra ela entra. Glória a Deus. A palavra chega no nosso coração. A gente recebe e é abençoado pelo Senhor. Glória a Deus. Vamos pegar então a nossa Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia, pegue na sua mão. Hoje nós começamos no livro de Provérbios, capítulo 13. Provérbios 13. Se precisar de ajuda, é só você chamar o obreiro aí mais próximo de você, que ele vai te ajudar. Provérbios é fácil, logo depois de Salmos. Provérbios, capítulo 13. Provérbios 13. Começou a fortalecer a chuva. Glória a Deus, irmãos. Nós estávamos precisando de água. Amém? Deus manda tudo no tempo certo. Provérbios, capítulo 13. À tarde eu comentava com os irmãos: ninguém vai ao mercado para buscar uma fruta podre, ou vai? Não. Ninguém vai, irmãos, no mercado e vai lá e compra 1 quilo, 2 quilos de maçã e faz questão de botar uma maçã podre no meio. Ninguém faz isso. Por quê, irmãos? É o que? Loucura. Da mesma forma, irmãos, cada um de nós, se nós tivermos algo de estragado na nossa vida, irmãos, pode ser uma coisinha só. Essa coisinha estraga toda a nossa vida. E tem muita coisa, irmãos, que a gente tem que aprender. Que assim também como uma maçãzinha podre, irmãos, numa caixa, um tomate podre na caixa, quem trabalhou com comércio sabe o que faz. Uma coisinha pequenininha no meio de um monte de coisa boa, irmãos, faz um estrago tremendo, estraga tudo. Amém? E nós temos que aprender a tirar aquilo que é de ruim da nossa vida. Glória a Deus. Entendido até aqui, irmãos? Vamos entrar na palavra então? Provérbios, capítulo 13, o versículo é o 19. Vou descer aqui porque eu gosto de ficar perto de vocês. Provérbios 13, 19. Aqui nós vamos entender essa mensagem, irmãos. Nós precisamos tirar certas coisas da nossa vida, irmãos. Até mesmo pessoas. Quem consegue crer nisso, irmãos? Tem pessoas que não têm que fazer parte, irmãos, do nosso círculo de amizade. Eu contava para os irmãos. Você vai até rir. Eu tinha um amigo, irmãos. Vou falar amigo para não falar outra coisa, né? Eu imaginava que era meu amigo. Esse amigo, irmãos, foi o que me apresentou as drogas. Bota amigo, né? Aí o que nós fazíamos? Ia lá para a casa dele, tomava uma cachaça e usava a droga, assistindo, sabe quem, irmãos? Adivinha? O missionário. Olha só o grau das amizades, irmãos. Por que eu digo, irmãos, que a gente tem que selecionar as nossas amizades? Porque nem todo mundo, irmãos, nos leva a um bom caminho. Quem consegue crer nisso, irmãos? A gente tem que abrir os olhos, irmãos. Imagine esse rapazinho, irmãos. Ele se separou da esposa, naquela época eu também tinha me separado da Vanessa, logo quando a gente começou, quando a gente noivou. E a palavra vai nos falar hoje, irmãos, que se a gente quer ser sábio, a gente tem que andar com quem? Com sábios. Amém? Olha o que vai dizer aqui, Provérbios 13, 19. O desejo que se alcança deleita o que, irmãos? A alma. O que a palavra quer mostrar, irmãos? Quando a gente alcança algo bom, a nossa alma, ela se alegra. Sim ou não? Sim. Quando você anda com pessoas boas, como é que a tua alma fica? Feliz. Sabe aquela pessoa que está sempre alegre? Quem tem algum amigo assim? A pessoa é para cima, a pessoa é alegre, a pessoa é descontraída. Não é bom para a alma, irmãos? É ou não é? É, irmãos. Te deixa feliz, te deixa alegre. A palavra segue dizendo: mas aparta-se do mal. É abominável para os insensatos. A Bíblia está querendo nos mostrar, irmãos, que as nossas atitudes vão fazer toda a diferença. Com quem nós nos relacionamos também faz toda a diferença. Eu dizer para os irmãos, eu posso, irmãos, está amarrado em nome de Jesus, né? Vou dar um exemplo para
vocês. Tem 4 pessoas. Dessas 4, 3 são usuários de drogas. Amém? Mas se eu for um desses 4 e estiver ali e não usar droga, mesmo a pessoa que olha de longe, para eles eu sou o quê? Drogado. Quem consegue entender isso? E se a polícia bater? Vai levar junto, irmão. Tu vai preso por quê? Por tráfico, por uso de droga, por porte de droga, sei lá o quê, irmão. Mas entenda, irmãos, a minha alma pode ter paz quando eu começar a selecionar as coisas onde eu vou me colocar, com quem eu vou andar, quem eu vou escutar, porque a nossa alma ela quer ter paz e precisa ter paz. Quem já acordou de manhã com sossego, com uma paz no coração? É bom, não é, irmãos? Dá até mais ânimo para a vida. Tu levanta de outra forma. Olha que o próximo versículo vai falar, versículo 20. O que anda com os sábios ficará o quê? Sábio. Irmão, com todo carinho que eu falo isso para vocês, seleciona os teus amigos. Se você andar com pessoas, irmãos, de má índole, uma hora ou outra, irmãos, aquilo vai entrar onde? No teu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente fica vendo assim, a pessoa faz tudo errado e não dá nada para ela. Daqui a pouco está na tua mente que aquilo ali é normal, que aquilo ali está certo. A Bíblia diz: se eu quero ser sábio, irmãos, eu tenho que andar com quem? Sábios. Eu quero ser de Deus, o que eu tenho que fazer? Andar com pessoas de Deus. Simples. Ministro, eu não tenho nenhum amigo da igreja, irmão. Então anda só com Jesus. Tem um ditado que diz ainda: melhor é só do que mal. Muito melhor, irmãos, então eu vou andar sozinho. Então eu não vou me envolver. Porque o que mais tem aí, irmãos, hoje em dia, é pessoa muitas vezes ferida, machucada, coração magoado, gosta de fazer uma fofoca de um, uma fofoca do outro, não é assim? Eu dava um exemplo para os irmãos, vem cá, irmão Roger. Detalhe é o seguinte, vou dar um exemplo para vocês verem como é verdade, irmãos. O irmão Roger é uma bênção, não é, irmãos? O irmão Roger é uma bênção, irmãos. Imagina quando eu crescer. Vai ser bênção dobrada, irmão. Brincadeira, que o irmão é meu amigo, né, irmãos? É brincadeira. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina se eu estou lá perturbado, está amarrado em nome de Jesus, né? Eu chego e digo assim: mamãe, o irmão Roger nem me conta. Meu Deus. O que vai acontecer? Mamãe vai ficar pensando: opa, para aí, então ele não é. Será que não é flor que se chegue? Será que a pessoa não fica assim, irmãos? Tudo por quê? Porque um veio ali o quê? Buzinou no ouvido do outro. E o irmão não é uma bênção, irmãos. Mas o olhar da pessoa já começa o quê? A mudar. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Se a gente quer ser uma pessoa abençoada, uma pessoa de bem, anda com pessoas do mesmo calibre. Quem consegue entender isso, irmãos? Né? Procura olhar para as suas amizades. E nisso a minha amizade não é muito boa, irmão. Então ora a Deus, pede para que Deus ou mude a pessoa, ou faça o quê? Tire a pessoa. Um rapaz ontem eu atendi, obrigado, irmão Roger. Atendi um rapaz, ele chegou lá na igreja do centro ontem. E o pastor terminou a reunião, o pastor disse: ministro, atende ele lá, vai lá, vê o que ele precisa. E eu cheguei nele e fui conversando. Eu disse: cara, qual é a tua situação hoje? Ele disse: olha, eu sou morador de rua, faz 6 meses. E eu, tá, o que tu fazia antes? E ele disse: eu sou pedreiro. Eu trabalhava de pedreiro e tudo, mas eu comecei a tomar umas cachaça mais forte. E aquilo ali, irmãos, foi influenciando até que a família dele fez o quê? Tirou de casa. Faz 6 meses que ele está na rua. E eu dizia para ele: cara, o que tu quer da vida? Ele disse: olha, eu não suporto mais, eu não aguento mais estar pedindo as coisas para os outros. Porque é assim que eles vivem. Está na rua, está dependendo dos outros. Eu disse: cara, eu vou te dar um conselho. A Bíblia diz que o sábio anda com os sábios. Eu disse para ele: se tu continuar na rua, o pessoal que está na rua faz o que a noite toda? Ele vai conseguir se libertar disso? Não, irmãos. Eu disse: cara, bota a tua cabeça para pensar. Faz o seguinte: pega as tuas coisas e volta para onde? Para a tua casa. Lá tu vai te reconciliar, lá tu vai pedir perdão, tu vai criar vergonha na tua cara, tu vai voltar a trabalhar, pede ajuda se for necessário, se tu não consegue sair do vício, que às vezes tem necessidade. Sim ou não, irmãos? Às vezes precisa de uma ajuda. Pede para alguém levar para te internar, alguma coisa tu tem que fazer. Mas só que se tu continuar aonde tu está, a bebida é a porta para o restante das outras coisas. Quem concorda comigo, irmãos? Vai começar e vai ser pior. Eu disse para ele: se tu continuar na rua, irmãos,
cada vez vai ser uma bola de neve. Vai ser dali para pior. E ele foi voltando à realidade. Eu disse para ele, tu não quer mais pedir, né? Ele disse não. Eu falei para ele, tu sabe quanto ganha um pedreiro no dia? Eu falei para ele, tu trabalhava de pedreiro? Você trabalhava? Pois é. Olha quanto que tu pode ganhar por dia, um bom salário. Sim ou não, irmão? Isso é um bom salário. Tu não precisa de estar pedindo nada para ninguém. Olha como a cabeça da pessoa fica quando ela está num meio, irmãos, que todo mundo pensa igual. Quem já viu lá no calçadão, irmãos, aquele monte de gente na dependência? Por que eles chegam àquele ponto, irmãos? Porque todo mundo pensa do mesmo jeito. Eles compartilham daquilo o dia todo. Se não bebe de noite, fica naquela situação. Se não usa droga, irmãos, a pessoa fica impossível até de conversar. Mas aquilo é porque eles estão envolvidos todo dia com aquilo. Eu dizia para ele, cara, tu pega as coisas e vai para tua casa. Tu é um jovem, há 30 e poucos anos, irmãos. Eu dizia, pega as coisas, vai para tua casa, te reconcilia com eles. Né? Deus vai te ajudar, eu posso orar por ti, eu orei por ele, irmãos. Só que eu disse, agora tu vai pegar tudo que tu tem e tu vai voltar para a tua casa. Porque na rua tu não vai conseguir ajuda. Andando com um cego, tem como ser guiado, irmãos? Não tem. Não adianta. Eu disse para ele, tu vai viver a vida pedindo. Só que assim, irmãos, eu dizia isso para um rapaz da rua. Todos nós vamos concordar. Amém? Mas e nós? Vamos olhar para nós agora? Se a gente continuar andando, irmãos, com uma companhia, vai adiantar ser crente? Não. Não. Se eu andar, vamos supor, né? Vamos supor que você não conhece nenhum fofoqueiro. Andar todo dia com fofoqueiro, será que não vai plantar uma sementinha do mal no teu coração, irmãos? Vai ou não vai? Vai, irmãos. Lá no serviço não tem aquela pessoa que fica sempre falando mal de alguém, irmãos? Daqui a pouco não contaminou todo mundo? Quem já viu coisa assim, irmãos? Eu já vi. Eu trabalhei num lugar, irmãos, que o rapazinho falava mal. No final de tudo, irmãos, ele saiu, estava todo mundo, até eu, pensando como ele pensava. Isso há alguns anos atrás. Amém? Mais ou menos uns 12 anos atrás, eu acho, 15 anos atrás. Já estava pensando como ele pensava. Depois que eu saí de lá, a gente vai crescendo na fé, a gente vai vendo. As nossas companhias, irmãos, vão colocando na gente costumes, modelos, amém? E a Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos, né, nos amoldar às coisas do mundo. A gente vai ver depois, amém? Eu não posso ser parecido com aquelas pessoas que estão lá no mundo. Quem crê nisso, irmãos? Se a gente é cristão, irmãos, a gente tem que ser diferente. Tu viu que a pessoa não tem nada a te oferecer. Bem pelo contrário, vai plantar uma semente mal no teu coração. Irmão, não tem por que andar com essa pessoa. Quem concorda comigo, irmãos? Ora a Deus. Diga a Deus, me dá companhia abençoada, me dá pessoas que vão me ajudar. Não me traz pessoas para o meu redor que vão me afastar da presença do Senhor. Um exemplo, irmãos, crente, vou dar um exemplo bem simples, irmãos, né? Vai lá no bar, lá, irmão, né? Jogar, não, mas eu não vou beber, vou só jogar uma sinuca. Quem jogava sinuca e bebia no bar aqui, irmão, sabe como é que é? Tu já vai ficar ali pensando o quê? O tempo que tu fazia tudo aquilo, é ou não é? E se tu deixar, irmãos, daqui a pouco aquilo começa a te contaminar de novo. Ah, ministro, eu sou forte, irmão? Teve um certo dia, depois eu vou mostrar para vocês. O próprio Senhor Jesus disse para Pedro, Satanás está pedindo para te se andar. A Bíblia diz que Satanás ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando isso, ministro? Todos os dias, amém? É só dar uma brecha para ele, irmãos. Olha o que diz mais: o que anda com os sábios ficará o quê? Sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Quem são os tolos? Aquele que não respeita a palavra do Senhor, irmãos, que não tem temor a Deus, não respeita as coisas de Deus. Imagina, irmãos, um crente andando com o povo do mundo. Sabe aquela, até comentei com a minha esposa de meio-dia, de tarde eu dei esse exemplo. Se você vê um grupo, geralmente tem aquelas senhoras que gostam de um barraco. Amém? Se tem um grupo daquelas senhoras e tu te envolve naquele grupo, quem olha de fora diz que tu é o quê? Simples. Ah, ministro, mas é julgar, irmão, mas acontece. Daqui a pouco tu já vê a pessoa naquela atitude, daqui a pouco tu está envolvido fazendo a mesma coisa. Tem uma pessoa que eu conheço, irmãos, vai ouvindo. Essa pessoa ela tem diabetes. E às vezes a diabetes vai a 400, irmãos.
Só que aí ele não faz o tratamento. Sabe por que ele não faz o tratamento? Porque ele foi no posto, o médico disse que ele tinha diabetes, era só ele ir lá pegar a receita para fazer o tratamento, é tudo gratuito pelo SUS. Quem sabia disso, irmãos? Tu vai lá, tu pega os teus remédios, tudo gratuito. Mas ele disse assim, eu não vou no médico. Por quê? Porque depois, irmãos, ele sempre se reúne com os amigos dele para fazer o quê? Aí o que acontece, irmãos? Para ele poder beber, irmãos, ele não pode estar tomando o quê? O remédio. Então ele preferiu, irmãos, continuar moldado àquele grupo que ele se reúne sempre lá para fazer o quê? Beber. E aí, irmãos, e quando a saúde dele for embora, os amigos vão ficar com ele? Vamos ou não? Não vamos. Vai ficar sozinho mais uma vez. E olha o que a palavra diz, mas o companheiro dos tolos será destruído. Irmão, vamos falar a verdade, com sinceridade. Nós não precisamos de má companhia. Amém? Homem e mulher de Deus, irmãos, se possível, anda só. Ah, ministro, não tenho nenhuma pessoa que é de Deus, não conheço ninguém de Deus, irmão. Então melhor que coisa só. Eu dizia para os irmãos de tarde, a minha melhor amiga é minha esposa. O melhor amigo dela sou eu, e depois é meu filho. Amém, irmãos? E depois tem os irmãos da igreja. Mas só que a gente seleciona, irmãos, as nossas amizades. Eu já não ando mais com os irmãos, com as pessoas, quando a gente andava no mundo, irmãos. Se não aceitaram Jesus, agora é eles lá e nós cá. Assim, irmãos. Quem você recebe na sua casa também faz toda a diferença. Quem sabia disso, irmãos? A pessoa vai chegar na tua casa murmurando, falando mal de um, falando mal do outro. Foi só a pessoa que entrou na tua casa? Foi ou não foi? Não. Ela e o diabo entrou juntos. Porque quem é que gosta de murmurar? Satanás. Quem é que gosta de fazer confusão? Satanás. Quem é que gosta de dividir uma família? Satanás. Irmão, muitas vezes a gente tem que colocar um basta nas coisas. Ser muitas vezes até rude. Quem consegue entender isso, irmãos? Falar direto para a pessoa. Ser sincero para a pessoa. Ó, na minha casa não. Se tu quer vir aqui, tu pode vir normalmente. Mas na minha casa eu não aceito falar mal de ninguém. Na minha casa eu não aceito fazer fofoca de ninguém. Vai estar abrindo a porta para quem, irmãos? Para o diabo. Amém? Olha o que diz mais, versículo 21. O mal perseguirá quem, irmãos? Os pecadores. Eu não quero mal, está amarrado, diga, irmão, está amarrado, sai para lá. Eu vou andar, irmãos, por isso que eu digo para vocês que acontece, irmãos. Está lá o povo, mas eu não sou usuário, mas está no meio de um monte de cara que usa, irmãos. Bate a polícia e vai preso. Que nem diz o ditado, né? Até descobrir que não é cavalo, já comeu um saco de milho. Quem conhecia essa, irmão? Até provar o contrário, já sofreu toda a pena. Porque tem gente sofrendo hoje, irmãos, por causa disso. Nós temos que entender, irmãos. Olha o que diz mais. Mas os justos serão galardoados com o bem. Galardoado, eu já expliquei, irmãos, é presenteado, abençoado. O justo é quem, irmãos? Aquele que anda na justiça. Amém? Vieram falar mal de alguém para você, não empresta os teus ouvidos, não dá atenção. O próprio Senhor Jesus um dia falou sobre isso. Vieram falar para ele, ó Senhor Jesus, está todos os seus discípulos comendo sem lavar as mãos. Quem já viu essa passagem? Ele disse assim, pois é, o que contamina não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca passa pelo ventre e é expelido. Mas o que realmente contamina o coração do homem é o que entra pelos seus ouvidos e os seus olhos. Amém? Quem consegue entender isso? Ah, ministro, a minha vida é uma bênção. Glória a Deus que continue assim. Não deixa ninguém entrar, irmãos, na tua família e fazer uma bagunça, trazendo confusão, trazendo mentira, trazendo divisão. Nós precisamos aprender a separar as coisas. Amém? Amizade aqui, família aqui, as coisas da igreja aqui, tem que ser assim, irmãos. Senão a gente vai ser amigo do tolo, amém? Em vez de ser amigo da justiça. A Bíblia diz que olha, mas os justos serão galardoados, ou seja, abençoados com o bem. Se eu quero bem para mim mesmo, irmãos, eu não vou me envolver com outro tipo de pessoa, a não ser aqueles que são servos do Senhor, que vão ter algo para me acrescentar, irmãos. Quando vou conversar com alguém, se a pessoa fala um monte de abobrinha, irmãos, para que eu vou ficar emprestando os meus ouvidos para a pessoa?
Quem consegue entender isso? O senhor lembra aquela vez que a gente ficou lá, irmão? Na fila lá? Nós na madrugada para tirar a ficha, irmãos. Não saiu uma bobagem, irmãos. A gente conversou a noite toda. Parte da noite eu dormi também, né? Ficamos conversando ali, falando de serviço, falando isso aqui, irmão. O tempo passou, nem viu a hora passar. Se pega uma pessoa, irmãos, começa a falar mal do outro, que edificação tem nisso, irmãos? Que bem faz para a gente isso? A gente tem que aprender a separar, amém? Não deixarmos entrar na nossa casa, no nosso coração, nos nossos ouvidos, aquilo que não provém do Senhor. Isso é maldição. Olha o que ele vai falar mais à frente, deixa marcado aí, irmãos. Vamos ali em Romanos capítulo 12. Romanos é Novo Testamento, irmãos. Romanos 12. Romanos 12, 2. Até aqui entendido, irmãos? Fácil de compreender, né? Romanos 12, 2. Voltando ao exemplo do início, né, irmãos? Tira a maçãzinha podre. Às vezes é uma coisinha, irmãos. Já contei para vocês aqui, nós íamos na casa de uma pessoa, irmãos. Essa pessoa sempre convidava a gente para ir lá. E um dia ela falou tão mal de umas pessoas, irmãos, tão mal, nós estávamos na casa dela, que até o Samuel começou a passar mal, irmãos. Dentro da casa, a gente resolveu ir embora. Ele vomitou na saída da casa, mal assim. Quando nós entramos no ônibus, naquela época nós não tínhamos carro, nós entramos no ônibus, o guri estava bem. Foi só sei lá. Quem consegue entender isso, irmãos? A gente acha que o mal é só quando a pessoa está praticando alguma coisa. Não, irmãos. Tem muitas vezes que a Bíblia diz, irmãos, que a nossa boca profere tanto bênção como o que? Maldição. A gente tem que cuidar. O que a gente fala, o que a gente ouve, cuidado em tudo. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu pedi para os irmãos botarem à tarde a NVI. Olha só como ela é diferente, irmãos. É o mesmo sentido. Diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Hoje em dia, irmãos, o mundo coloca alguns padrões que não são bíblicos. E eu te provo, irmãos. Hoje em dia, falar mal dos outros não tem mal nenhum. Mas para quem é do mundo, amém? Para quem é do mundo. Hoje em dia, irmãos, aí fora, usar droga está quase comum, não é assim? Estão querendo até descriminalizar a maconha. Quem viu, irmãos, né? Querem poder usar à vontade. Eu lembrei de tarde de um caso que eu estava falando para os irmãos. O mundo, ele tenta moldar a cabeça do crente. Eu vi uma vez um senhor que plantava melancia. De repente você viu. Ele decidiu plantar melancia, colocar a melancia quando começa a crescer numa caixa de madeira quadrada. A melancia cresce e fica moldada no formato da caixa. Quem viu isso aí, irmãos? Você viu? Depois ele tira e vende a melancia como? Quadrada. O mundo às vezes tenta, irmãos, fazer isso com a cabeça do crente. Moldar do jeito do mundo. Tu olha e diz assim, não tem maldade nenhuma nisso. Nós só veio aqui, falou um pouco de alguém, foi embora, não tem maldade nenhuma nisso. E não tem. Amém? Tem. A palavra do Senhor diz, irmãos, presta muita atenção nisso. Se eu falar mal de qualquer irmão, amém? É uma das piores coisas perante o Senhor. A Bíblia diz que derramar o sangue inocente não é tão pior como fazer contenda entre irmãos. Isso é bíblico. Quem sabia disso, irmãos? Ministro, quer dizer que então derramar o sangue de uma criança inocente não é tão pior como falar mal de alguém? Não, irmãos, é o próprio Senhor que disse. É como trazer maldição para dentro da tua casa, para a tua família, para a tua vida. Amém? Ministro, alguém falou mal de alguém, agora o que eu faço, irmãos? Nunca mais empresta os teus ouvidos para isso. Nunca mais ouça, irmãos, as pessoas virem fazer fofoca de alguém. Muitas vezes você vai ter que ser rude, direto, corta a pessoa na hora, acaba o assunto ali. Inúmeras vezes eu já fiz isso, amém, irmãos? E é para o meu bem mesmo. A gente tem que aprender. O que diz mais? E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê?
vocês experimente a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Deus. Vinícius, eu queria ter paz na minha casa. Pois então, irmãos, começa a prestar atenção quem entra na tua casa. Amém? Começa a cuidar quem entra na tua casa. Tem muita gente, irmãos, que tu acha que não, mas quem sabia disso? Como eu queria, olha como a vida deles é, olha como eles são. Irmão, pensa tu que não. Quantas vezes a gente já viu, eu já vi, irmãos, eu presenciei, ninguém me contou. Uma irmã da igreja estava passando mal. E a irmã dela disse assim: o senhor não vai lá fazer uma oração? Eu disse: eu vou lá, vamos lá fazer uma oração pela irmã. Cheguei na casa da irmã, ela deitada na cama, o marido dela também acamado, irmãos, com problema de saúde, e ela que cuidava dele, e ela não podia cuidar porque estava doente. Eu cheguei ali, fui conversando, disse: irmão, o que está acontecendo? Ela: eu tenho uma dor que parece que me prende, uma dor estranha, não consigo me levantar, não tenho forças para nada, tem algo acontecendo, algo muito ruim, não sei. Eu disse: vamos fazer o seguinte, irmã, a senhora senta e eu vou fazer uma oração pela senhora. Ela estava deitada na cama assim. Ela sentou, no que ela sentou, eu coloquei a mão na cabeça para orar para ela. Quando eu coloquei a mão na cabeça, ela deu um grito e saiu assim para trás fugindo, manifestou. Eu fui atrás, catei e ela trouxe a volta, orei, mandei o demônio embora, ela voltou. Só que nisso, irmãos, enquanto o demônio manifestou, ele começou a contar. Eu disse: agora tu vai me falar. O que aconteceu? O que tu fez? Ele disse: a irmã dela, olha como é que é. A irmã dela foi lá na mata e fez um trabalho com bolo e doce de festas, porque ela era da Umbanda, né? Ela fez um trabalho com aquele bolo, um trabalho com um cachorrinho, se não me engano, irmão. Sabe esse cachorrinho de festa? Apresentou para o demônio lá, deixou a oferenda no mato, e aquela oferenda oferecida ela levou para onde? Para a casa da irmã, para fazer maldade. Amém, irmãos? E todo mundo ali comeu. Eu disse: diabo, então pega tudo que é teu, vai lá, desfaz, desmonta esse trabalho e sai em nome de Jesus. Saiu, ela voltou. Eu disse: irmã, perante essa outra irmã dela estava ali. Eu disse: ela vai contar para a senhora tudo que o demônio falou. Aí eu perguntei para ela: a senhora comeu o bolo de aniversário? Ela disse: comi. E cachorrinho? Comi também. Pois é, o demônio falou isso. Ela disse: é verdade. Será que é verdade? Eu disse: irmã, a senhora está sentindo alguma coisa agora? Eu disse: não estou sentindo mais nada. Eu disse: pois então, o que era isso, irmãos? A inveja da família, a inveja da irmã. Amém? Apesar, irmãos, isso não existe, irmão, eu já vi. Amém? Então, cuidado. Olha o que vai falar mais, irmãos. Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Deus. Amém? Ministro, eu quero ter uma vida boa. Então, irmãos, começa a selecionar as pessoas. Começa a ver quem é aquela pessoa que entra na tua casa, aquela pessoa que faz parte do teu dia a dia, até no serviço, irmãos. Como tem gente maldosa, tem ou não tem, irmãos? Tu está lá trabalhando, as pessoas estão lá, irmãos, falando mal de um, falando mal do outro. Cuidado com tudo isso, amém? Um pouquinho mais à frente, Lucas capítulo 22. Bem rapidinho, irmãos, para dar tempo. Lucas 22. Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento, irmãos. Fácil de entender, né, irmãos? E de praticar também. A Bíblia nos ensina, não devemos ser só ouvintes, mas também praticantes. Olha o que vai acontecer. Lucas 22, 31. Diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma quem, irmãos? A teus irmãos. Por que Jesus falou isso, irmãos? O Senhor Jesus disse: esta noite mesmo eu vou ser morto. E o Pedro disse assim: nós não vamos deixar. Se necessário for, nós vamos com o Senhor até a morte. E Jesus disse assim: Pedro, Satanás agora há pouco estava pedindo para passar pneu em vocês tudo. E eu roguei por vocês. O que isso quer dizer, irmãos? Satanás está o tempo todo, irmãos, tentando contra a minha vida e contra a vida de vocês. Você acha que não, irmãos, que ele está tentando botar todos os dias a mão na família? Com certeza, irmãos.
Quem que não permite isso, irmãos? É Deus. Amém? E se nós abrirmos a porta para o diabo, irmãos, será que ele vai ficar paradinho ou ele vai entrar em ação? Vai, irmãos. A Bíblia diz que ele só veio matar, roubar e destruir. Vai dando brecha, irmãos. Vai dando brecha. Tem gente que acha que é forte, irmãos. Imagina só. Pedro, discípulo do Senhor, estava ali com ele. O próprio Senhor Jesus disse, cuidado. Satanás pediu para tocar na tua vida. Se tu não abrir os olhos e não prestar atenção, irmãos, daqui a pouco as coisas estão acontecendo. Amém? O que diz mais? E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Irmão, o que Jesus queria dizer? Pedro ainda não era convertido. Amém? Ele diz, quando tu te converter, aí tu ensina aqueles que estarão vindo neste caminho também. Nós precisamos fazer essa parte também. Amém, irmãos? Ensina as pessoas. Mostra para as pessoas, parar com esse negócio, não de fofoca, de mentira, falar mal de um, falar mal do outro. Ministro, como é que eu sei quem é quem? Irmão, só observando a pessoa. A Bíblia diz, irmãos, que a árvore é conhecida pelo quê? Pelos seus frutos. Ministro, eu não sei quem é a pessoa, então observe, irmãos. Fica observando, que logo, irmãos, aparece um fruto da pessoa. Vai orando a Deus. Ministro, eu estou desconfiado de alguém que está fazendo mal para mim. Então, ora a Deus e pede, que Deus vai te mostrar. Nós vimos um caso ontem, irmãos. Vou contar para vocês. Estava lá na frente da igreja, estava o pastor, umas pessoas ali, e o pastor sempre brincando, como vocês conhecem o pastor Leandro, tem aquele jeitão dele, mas é um cara amigo, conversa com todo mundo. E tinha um irmão ali, e o pastor disse assim, olha lá, irmão, que baita carro. Vai ser o teu próximo carro. Mas falou de brincadeira, assim, carro passando na rua. O irmão disse assim, pois é, tomara que seja mesmo, porque o senhor um dia me falou uns negócios que até hoje não aconteceu. A palavra diz, irmãos, que a boca fala, que o coração está cheio. O cara estava ali sorrindo, abraçando, apertando a mão, mas o coração estava cheio de quê? De raiva. Amém, irmãos? Imagina, não tem isso, ministro. Tu acha que não, irmão? Vai levando na brincadeira. Tem gente que te aperta a mão, irmãos, mas podendo te apunhalar pelas costas, faz. A gente acha que não, irmãos, tem. Cuidado, amém? Anda com quem é de Deus. Pede para Deus, Deus me mostra os frutos da pessoa. Mostra quem a pessoa realmente é. Essa pessoa, irmão, só para você ter ideia, nós chegamos na igreja e ele nos abraçou e disse, que bom vocês aqui. Que bênção, que isso e aquilo. E logo depois o coraçãozinho mostrando seus frutos. Olha só como é que é, irmãos. Então nem todo mundo que te abraça, irmãos, é bênção. Amém? Nem todo mundo que está contigo, irmãos, quer teu bem também. Óbvio, irmãos, tem pessoas que querem o bem da gente. Eu não tenho, irmãos? Com certeza, irmãos. Então é com esses que a gente tem que andar. Aquela pessoa que vai te ajudar, que vai te fortalecer. Num dia da necessidade, tu vai fazer o quê, irmãos? Tu vai entrar com essa pessoa em oração, buscar o Senhor. É com esses que nós temos que andar. Amém? Vamos mais à frente, irmãos. Isaías capítulo 11. E aqui a gente termina. Isaías 11. Isaías é o Antigo Testamento, irmãos. Abre a sua Bíblia bem no meio, você vai achar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e logo vem Isaías. Isaías capítulo 11. Glória a Deus. Esse caso que eu contei para vocês foi verdade, irmãos. Meu Deus. A irmã manifestou um demônio bravo. Bolo de aniversário e cachorrinho quente. A irmã dela, irmã de sangue, amém? Foi lá no meio do mato, ofereceu os demônios e trouxe para ela comer. Todo mundo da casa adoeceu, irmãos. Todo mundo. Todo mundo comeu, todo mundo adoeceu. Olha como é que é, irmãos. Achou aí? Isaías 11, versículo 2, diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo o que, irmãos? A vista dos seus olhos, e nem repreenderá
segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o que, irmãos? O ímpio. Irmão, como eu disse para vocês, tem vezes que vai ter que ser direto, amém? Vai ter que cortar a pessoa. Veio falar de alguém, irmão, para você, você vai dizer, não, que não, dá licença. Não vou emprestar meus ouvidos para fofocaiada. Não vou emprestar meu coração para coisa maldosa. Na minha casa tu não vai falar sobre isso. E acabou o assunto ali. Amém? A Bíblia diz que com a nossa boca, irmãos, muitas vezes nós vamos ter que atacar o ímpio. Por que o Senhor fala isso, irmãos? Porque o Espírito do Senhor está na nossa vida. Está ou não está, irmãos? Está, irmãos. Só para que você entenda. Essa pessoa que vem trazer, irmãos, contenda e divisão, tem o Espírito de quem? Do inferno, irmãos. Será que o Espírito do diabo, irmãos, pode ser mais forte que o Espírito Santo que está na nossa vida? Não tem como, irmãos. Nós vamos deixar, irmãos, a maldade sobressair o Espírito do Senhor. Nós temos que muitas vezes, irmãos, tomar parte nisso aí, ter ousadia, falar para a pessoa, aqui não, comigo não, eu não quero mais falar desse assunto. Cortar naquela hora aquela ação do inferno, amém? Deus te deu o Espírito Santo, irmãos, espírito de ousadia e de sabedoria, para saber como lidar. E nisso eu vou falar para a pessoa, vai ficar chateada, irmão, que fique. Eu prefiro que a pessoa fique chateada, irmãos, do que eu traga maldição para a minha vida, para que eu acumule sobre a minha vida, irmãos, problemas. Eu não quero, amém? Eu quero a bênção do Senhor. Eu quero que o Senhor fique comigo, eu não quero ter maldição na minha vida. A gente tem que aprender a escolher, amém, irmãos? Glória a Deus. Entendido o recado? A partir de hoje, irmãos, vamos tirar as maçãs podres? Vamos ou não vamos? Glória a Deus, aplaude o Senhor bem forte.